Já cumprimentei a todos com a paz do Senhor, mas é sempre bom ter a paz de Cristo em nosso coração, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, em Filipenses, Epístola de Paulo a Filipenses, capítulo de número 2 e versículo 2 a seguir. Estaremos fazendo uma leitura um pouco extensa, até o versículo 8, mas se faz necessário. Amém. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 2. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Maravilha de Deus. Quem não encontrou, venha comigo na escola bíblica dominical. Que bênção de Deus, né? Aí os irmãos vão encontrar Filipenses. Está aí na Bíblia, não pode ter certeza que é de capa a capa que tu vais encontrar o livro de Filipenses. E diz assim a palavra do Senhor, 2 e 2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu quero ler novamente com os irmãos o versículo de número 5, do mesmo capítulo. Aleluia. 5 e 6, querido. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tome seu assento, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Maravilha de Deus. Queridos, quando abrimos a palavra do Senhor no livro de Filipenses, logo vemos aqui uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma de tantas cartas escritas por Paulo, e esta em específico aos irmãos filipenses, à igreja de Filipe. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos, ele faz um agradecimento. Se você for ler Filipenses todo, você vai ver que toda a carta de Filipenses, a alegria que Paulo coloca nessa carta, ela é visível na leitura. E nós conseguimos entender o regozijo da alma do apóstolo Paulo em escrever o que ele tinha escrito, o que tem escrito nesta epístola, nesta carta. Agradecendo o carinho, o amor, a gratidão de Paulo para os irmãos de Filipe. Qual gratidão? A gratidão que Paulo tinha aos irmãos nessa circunstância é porque os irmãos de Filipe sempre ajudavam Paulo mediante as suas condições nas viagens que Paulo fazia. Mesmo Paulo não querendo ajuda, mesmo Paulo não pedindo ajuda, os irmãos de Filipe sempre entendiam a necessidade e a carência do missionário de Deus, apóstolo São Paulo, e sempre ajudavam a ele, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de alegria. Os irmãos de Filipe sempre estavam presentes nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Filipe, porque a cidade de Filipe foi dado a esse nome devido ao rei da época, Filipe II. Falando Filipe II, poucos irmãos vão reconhecer, mas se eu falar que ele era pai do Alexandre o Grande, alguns irmãos
já vão se identificar. E foi esse homem que colocou o nome dessa cidade de Filipe. Filipenses, porque as pessoas que moram naquela cidade são filipenses, assim como nós somos criciumenses. Então, fica assim claro, fácil de compreender. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe ainda preso. Paulo estava numa prisão em Roma e, devido a essa situação, quando eu leio a carta de Filipenses, eu consigo compreender o que um verdadeiro servo do Senhor sente ao conhecer verdadeiramente o Deus que você serve. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Filipe é uma cidade pequena da Macedônia, no Império Romano, e foi uma cidade privilegiada, porque após a segunda viagem missionária de Paulo à cidade de Filipe, ali ele consegue estabelecer uma igreja, aonde as boas novas começam a ser pregadas na primeira cidade da Europa, aonde Paulo estabelece a igreja de Filipe. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a primeira igreja da Europa é fundada pelo missionário que todos nós conhecemos como apóstolo São Paulo. Mas quando eu começo a ler a carta de Paulo aos Filipenses, eu confesso aos irmãos que eu me alegrei, eu confesso aos irmãos que me gerou um pouco de contenda interna. Eu disse: Senhor, como, Senhor? Que alegria é essa? É só o Teu Espírito que pode trazer essa alegria. A alegria que Paulo sente nesse texto que nós vamos ler ainda, é uma alegria que o irmão, que o ímpio, que o idólatra, que a pessoa que não conhece a Cristo, em nenhum momento vai compreender. É uma alegria que até mesmo cristãos, dentro da igreja, ainda não provaram. É uma alegria que, quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nos traz à tona o questionamento: será, Senhor, que eu um dia vou ter e vou sentir essa alegria? O apóstolo Paulo ainda, os eruditos da palavra ainda questionam e fazem uma pequena conjectura a respeito de Paulo, de como Paulo era. Paulo, ele diz assim, o comentarista fala assim: Paulo amava o Evangelho. A sua inspiração era se aproximar o máximo possível de Jesus Cristo. E o seu alvo era o céu de glória e de majestade. Aleluia! Hoje nós temos um foco perdido no meio do cristão. Muitos cristãos amam o Evangelho, se inspiram em homens e mulheres de Deus, até mesmo Jesus, mas o seu alvo já não é mais o céu. O seu alvo já perdeu o céu faz tempo. Paulo ainda, mediante as circunstâncias que ele vivia, preso numa prisão em Roma, o seu coração regozijando em alegria, e ele dizia: eu amo o Evangelho, me inspiro no Criador, autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, e o meu alvo é o céu de glória e de majestade. Aleluias ao Cordeiro. Mas o que me traz o questionamento é um texto que nós vamos ler agora, Filipenses capítulo de número 1 ainda, e do versículo 12 a seguir. E nós vamos ler até o versículo 24. E aí você vai entender o que eu entendi. Eu creio assim. E diz assim a palavra do Senhor: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Muitos irmãos já ouviram esse texto, mas não sabiam onde estava. Que tudo contribui para o bem daquele que serve e teme e ama o Senhor. É Paulo que está falando. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros fazem de boa mente. Aleluia.
uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Mas o viver na carne me dar fruto na minha obra, não sei. Então, o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e entendo a confiança, e sei que ficarei, permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Jesus Cristo, pela minha nova ida a vós. O que Paulo está dizendo aqui, querido? O que Paulo está falando para mim, para você e para os irmãos de Filipe? Filipenses não é uma carta, não é uma epístola doutrinária à igreja de Filipe. Pelo contrário, ela é uma carta que Paulo impregna sentimento alegre, feliz, regozijando e instruindo você, a mim e os irmãos de Filipe a serem crentes melhores, a serem melhores na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida em comunhão com o corpo de Cristo Jesus, que é a nave da igreja, aonde você vem cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Paulo instrui e ensina os irmãos de Filipe a serem crentes melhores. E ainda Paulo diz assim: queridos, enquanto eu estou sendo preso, muitos irmãos estão rindo, estão usando isso como para me apontar, para me acusar. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo, sei aonde estou caminhando, sei que o meu alicerce é Jesus Cristo, sei que a rocha que eu piso se chama Jesus Cristo. Ainda que eu esteja preso ou solto, sobre ele, sobre esta rocha, eu vou anunciar o nome de Cristo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, estarei ali pregando o Evangelho, e que Cristo venha a ser glorificado através do meu nome. Se eu morrer, para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Olha a visão de Paulo. Mas se eu for acrescentar no reino dos céus, que eu permaneça na carne, ganhando almas para o Senhor Jesus aqui nessa terra. Olha a visão de Paulo, querido. Paulo, eu estou falando de Paulo, irmão. Não estou falando de muito irmãozinho que prega um pouco, louva um pouco e acha que é o pregador ou o cantor. Querido, estou falando de Paulo, vaso do Senhor Jesus, cheio da presença, humilde, simples, não era pesado aos irmãos. Este era Paulo. E ainda ele usa o exemplo de Jesus Cristo, que é um texto que nós lemos. E ele fala assim: e o Senhor, não querendo ser mais do que Deus, negou-se a sua divindade e tornou-se servo. Aleluia, Senhor. O Senhor Jesus tornou-se servo. Aleluia, Senhor. E é sobre essa palavra que eu quero ministrar para você nessa noite. Aleluia, É sobre esse contexto de sermos servos, como Jesus foi, caminhando aqui e servindo aqui, que eu quero falar
com os irmãos nesta noite. Eu tenho por certo que Deus irá falar com você assim como falou comigo na minha casa. Aleluia, Jesus. Queridos, quando eu uso o termo servo, na verdade existem algumas traduções no original para servo. Servo na nossa língua é simplesmente o ato de servir ou estar preso a alguém servindo a esse Senhor. Simplesmente isso. Mas trazendo do hebraico, no original, servo é muito mais do que isso, é muito além do que isso. Existe alguns sinônimos de servo que eu quero mencionar aos queridos aqui nesta noite. Mas antes de eu falar, eu quero dizer para você que os maiores e os homens e mulheres de Deus que a Bíblia relata, todos eles eram servos. Aleluia, glória a Deus. Todos eles, na nossa tradução comum, presos ao seu Senhor e serviam ao Senhor, serviam a alguém. Nesse caso, o nosso Criador, autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Todos eles eram servos. Em 1 Samuel 3, nós encontramos o Senhor Deus falando a uma criança ainda, e dizendo: Samuel, Samuel. E ele não compreendendo a voz do Senhor. E logo depois o Senhor chama novamente, pela terceira vez. Ele diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Logo em 1 Samuel nós encontramos o Senhor falando com uma criança que já entendia a necessidade de servir a um Deus vivo, Aleluia. de ser simplesmente servo, de não ser soberbo, de não ser orgulhoso, de não achar que é alguma coisa, porque tem uma posição, porque tem algo. Querido, somos servos do Senhor. Aleluia. Em 2 Samuel, ainda o Senhor chama um homem, que nós encontramos na palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Deus, com toda a sua glória, magnitude, majestade, ele fala que esse homem é segundo o coração dele. Aleluia. E aí Davi se apresenta: fala, Senhor, aqui está o teu servo. Aleluia, Senhor. Davi, querido, segundo o coração de Deus, se apresenta para o Senhor dizendo: eis aqui o teu servo. Em outra questão nós encontramos o Senhor Deus num diálogo com Satanás, e você já vai lembrar agora, quando Satanás chega diante do trono do Senhor e fala assim, o Senhor diz para ele: onde é que você estava, Satanás? Eu estava caminhando sobre a terra, e você viu lá o meu servo Jó, servo fiel, que se desvia do mal. Aleluia. Servo Jó. Olha só, querido. Aleluia, glória a Deus. Jó, ele tinha tanta riqueza, era um homem de tanto conhecimento, que as pessoas pediam conselhos para ele, perguntando como ele conseguiu conquistar tudo o que ele possuía. Ele dizia: só o Senhor, é só o Senhor que pode, é só Ele que é. E aí o Senhor fala: ali está o meu servo, Aleluia. Jó. Aleluia. Mas como se não bastasse ainda, o salmista nos fala que todo servo deve louvar o Senhor. Aleluia. E se você e eu estamos aqui nesta noite, é porque nós estamos num propósito muito maior, que é louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Daniel 6:20, ele fala assim, Deus usa esse menino, é um homem de Deus. Ele fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Daniel, o mesmo Daniel que foi levado à cova dos leões, esse Daniel, ele fala: Senhor, eu sou o teu servo, fala, porque eu te escuto. Aleluia. Querido, mas além da servidão que o servo deve ao seu Senhor, claro que existe uma gratidão dos céus. O Senhor Deus não pede para que você e eu simplesmente o sirvamos sem mérito nenhum, sem retorno nenhum. Querido, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. E esse é o maior presente, o maior milagre, a maior cura, a maior bênção que você e eu podemos esperar dos céus. É o nosso nome está escrito e ser mantido no livro da vida. Aleluia. Mas ainda,
em Mateus 23:11, deixa claro o texto em que lemos: o maior entre nós se torna servo. O próprio Jesus, que é o cumprimento desse texto que lemos, o próprio Senhor se torna servo. Mateus 23:11. E ali nós conseguimos entender o que Deus está falando conosco. O que Jesus quer conosco. Se o próprio Senhor se tornou servo e não quis continuar tendo ou ser visto como maior do que o próprio Deus, pelo contrário, se tornou servo. Aleluia. Queridos, João 15:15 diz assim: Deus é maravilhoso. O Senhor fala assim: não vos chamo mais eu de servo, mas agora eu vos chamo de amigos. A recompensa de servir ao Senhor Jesus Cristo é muito maior do que você e eu podemos imaginar. A recompensa, a gratidão de Deus para conosco é muito maior do que a que você e eu conseguimos mensurar em nossa mente. Quando você fala assim: Senhor, eu sou o seu servo, eu estou aqui, Pai. Usa-me, envia-me a mim. Eu estou aqui, Pai. Ele ouve o seu clamor, ele entende o seu coração. Ele começa a colocar em sua vida coisas que nós não conseguimos explicar, coisas que o ímpio não consegue entender. Por isso que o evangelho para o ímpio é loucura. O poder de Deus para o ímpio é loucura, mas para o servo do Senhor é poder de Deus. Aleluia. E eu louvo e exalto o nome do Senhor. Queridos, mas as promessas que Deus tem para os servos são maravilhosas. Quando nós abrimos o livro de Atos, capítulo número 2, nós encontramos ali o derramamento do avivamento. E aí o Senhor fala: e eu derramarei sobre todo servo e toda serva a presença do meu Espírito Santo, e eles profetizarão, e os grandes terão sonhos. Aleluia. E as promessas começam a se cumprir em nossas vidas. Não é apenas servir ao Senhor, mas também ter acesso à glória, ter acesso a ver a majestade, o operar, as promessas do Senhor em sua vida, na minha vida. A presença do Espírito Santo do Senhor só é derramada no servo do Senhor. Aleluia. Querido, para ter a presença do Espírito Santo, nós temos que entender o verdadeiro sentido de servo. Aleluia, Jesus. Para entender a presença do Espírito Santo e receber conosco a graça do Senhor, temos que entender a verdadeira realidade do Espírito Santo. Em Apocalipse 7:3, o Senhor fala assim: que não derrame praga sobre a terra, sobre as águas, sobre as plantas, sobre nada que há, antes de colocarem a marca nos meus servos, para que eles não sejam tocados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós conseguimos ver a proteção do Senhor sobre a vida dos servos do Senhor. Mas, querido, como eu falei, servo, simplesmente o ato de estar preso e servir é muito limitado. Quando nós conseguimos traduzir o texto de servos, nós conseguimos encontrar ainda a expressão doulos. Doulos, no original, ainda significa atar um laço. Aleluia. Quando nós falamos que nós somos servos do Senhor, o Senhor ata um laço. Ele faz uma aliança comigo e com você. E a aliança não possui emenda. A aliança não se quebra. Quando nós falamos: Senhor, eu sou servo, o Senhor fala: então eu vou fazer doulos com você. Farei contigo uma aliança, e você me será por servo, e eu lhe serei por Deus, por Pai, por Senhor. Aleluia. Mas ainda conseguimos encontrar mais traduções. Além de doulos, nós encontramos diáconos. O termo diáconos para servo, ele é aplicado livre, mas fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui que é livre e fiel ao Senhor Jesus? Glória a Deus.
Quem consegue entender, Senhor, eu sou servo, sou livre. Querido, o Evangelho de Cristo é o único Evangelho que Ele deixa ser servo e ser livre para servir a Cristo. Ser fiel no seu coração, no seu entendimento, não por obrigação, mas por gratidão ao sacrifício na cruz do Calvário por Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Fiel e livre. Aleluia! Aleluia, Jesus. Mas o que me chama a atenção também, existe um outro termo. Esse termo é uma palavrinha um pouco mais diferente. Se fala, o pérites, significa servo. E o termo usado para servo, o pérites, é remador. Por que remador? Todos nós que somos servos, somos remadores. Quando Cristo entra no barco, tem que ter remador. Aleluia. Naquele período em que Cristo caminhou, não existia motor como existe hoje, motor de polpa. Era vela e remo. Amém. O termo upéricles significa remador do fundo. Aquele lá de baixo. Aquele que fica agarrado no remo, fazendo assim, ó, o barco andar. Aleluia. Querido, nós temos que entender uma coisa dentro da igreja do Senhor. Doutor, Aleluia, Jesus. médico, da porta para fora. Aleluia. Empresário, da porta para fora. Aleluia. Advogado, da porta para fora. Aleluia. Aqui dentro do barquinho, todo mundo é ó, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. todo mundo é remador. Glória a Deus. Político, Glória a Deus. da porta para fora. Aleluia. Da porta para dentro, todo mundo entra junto. Aleluia. Todo mundo é remador, Glória querido. a Deus. Aleluia. Glória a Não Deus. penses tu que o termo servo para alguém que tem uma graduação é melhor do que o seu, pelo contrário. Ele também é remador. Aleluia, Jesus. Se Jesus está no barquinho, o que nos resta é remar, querido. Aleluia. 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 E o capitão é Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Mas o termo mais lindo que eu encontrei para servo, e se enquadra dentro do nosso contexto, se enquadra dentro da minha vida, da sua vida, do Evangelho de Cristo Jesus, a promessa que Ele faz para mim e faz para você. Oiketes, no hebraico, significa servo, membro da família. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Justo és, Senhor. Você consegue entender, querido? O Senhor primeiro fala assim: se você é servo, eu faço contigo uma aliança. Aleluia. Se você for servo fiel a mim, eu me deixo livre pela sua fidelidade. Aleluia. Se você for servo fiel a mim, eu serei o seu capitão e guiarei você por onde você caminhar. E ainda lhe farei servo da minha família, membro da minha família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Será que conseguimos entender o propósito de Cristo para a nossa vida, querido? Será que conseguimos entender o conselho de Paulo aos irmãos de Filipe, dizendo assim, ó, seja servo. Porque se você for servo, tudo está resolvido na sua vida. Aleluia. Seja humilde, seja simples, não seja soberbo, seja simplesmente servo. E nós temos perdido muitos servos no meio do Evangelho nos dias de hoje. Muitos irmãos que pelo seu cargo, pela sua aparência, não ficam mais na porta para receber os queridos irmãos que vão receber, que vão estar no culto. Muitos irmãos, como foram levantados a auxiliar de trabalho, como foi hoje o irmão Rodrigo, já se acham no direito de não vir aqui ajudar a fazer uma limpeza na igreja. Muitos irmãos, pelo título de pastor, de presbítero ou de diácono, se acham no direito de ter um nome gravado em uma cadeira onde ninguém pode sentar. Ele entra na congregação, se direciona à sua cadeira e ali é dele por direito.
Que triste, querido. Já perdeu o sentido de servo há muito tempo. Querido, todos nós somos servos de um Deus vivo. O próprio Cristo, Ele, o maior de todos nós, como nos fala Mateus, como o próprio Paulo falou em Filipenses, o texto que lemos, Ele abriu mão e se tornou servo, como homem, servo para servir, fazendo